Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno, no início de um curso muito importante, você que se prepara para o TRT da 15ª região, bora lá, ó, bora tratar do regimento interno, TRT de Campinas, né? Com certeza você encontrará no domingo de prova questões relacionadas ao RI. Mas espera aí, professor, eu preciso estudar todos os dispositivos do regimento interno? Claro que não. Como sempre, o que o professor vai fazer para todos vocês, né? Separar aqui todos os dispositivos que podem ser objeto de cobrança e fazer aquele curso completo, aquele curso detalhado, artigo por artigo, inciso por inciso, e inclusive aproveitando o regimento interno do TRT da 15ª região para fazer uma revisão de poder judiciário na CF 88. Bora lá? Gosta do trabalho do professor? Não esqueça aí, ó, o pacote youtubístico, o like, o compartilhamento do vídeo, o comentário, tá? Ah, professor, eu quero ajudar ainda mais. Seja membro do canal, conteúdos exclusivos, inclusive, para quem é membro do canal, só R$ 7,99 por mês. E o mais importante, adquira sua sala virtual de estudos para os TRTs. Na sala TRT, o professor tem reunido tudo aquilo que ele já fez, tudo aquilo que ele está fazendo e tudo aquilo que ele venha a fazer e que sirva para os concursos da Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, ó, o regimento interno do TRT da 15ª região, todinho lá na sala virtual de estudos TRTs, tá? Ah, professor, vai ter o regimento interno do TRT do Rio? Vai ter o regimento interno de outros TRTs? Professor, você vai continuar o direito do trabalho, o processo do trabalho? Vou também. Na medida do tempo, na medida do possível, o professor sempre está produzindo, sempre vai produzir conteúdos relacionados aos concursos da Justiça do Trabalho. E como uma forma aí de contrapartida, para você ajudar o professor, adquira a sua sala virtual de estudos, né? Meros R$ 49,95, nem R$ 50 para você ter aí o acesso vitalício. Lembrando que lá tem todo o direito constitucional, o direito administrativo. Em resumo, tudo aquilo que eu já fiz, tudo aquilo que eu estou fazendo e tudo aquilo que eu venha a fazer e que sirva para os concursos da Justiça do Trabalho no Brasil, o professor coloca lá na sala TRTs. Então, ó, clica no link aqui abaixo, ó, vou deixar o link afixado no primeiro comentário aí, ó. Clica no link, adquira a sua sala virtual de estudos para a Justiça do Trabalho, o melhor custo-benefício na sua preparação aí para qualquer TRT. Mas bora lá, professor, bora tratar de regimento interno do TRT da 15ª região, junto com uma super revisão sobre o Poder Judiciário na CF 88. Bora lá, ó, tratando então do nosso primeiro tópico aqui, ó, o início do regimento interno, tá, gente? É sempre muito cobrado em provas, concursos públicos. Podem estudar isso aqui sempre, ó. Quais são os órgãos da Justiça do Trabalho da 15ª região? Ora, professor, se eu falo da 15ª região, eu estou falando do TRT, o TRT 15, né? Estou falando dos desembargadores e desembargadoras, bem como os juízes e as juízas do trabalho. Professor, eu já estudei para outros TRTs, não tem essa questão dos desembargadores, dos juízes e juízas. Sim, é verdade, mas percebam que no regimento interno do TRT da 15ª região, você vai encontrar essa peculiaridade aí, tá? Então não apenas o TRT e os juízes do trabalho como um todo, como é comum, né? Você tem que lembrar do TRT 15, mais desembargadores, desembargadoras, mais juízes e juízas do trabalho. E óbvio, né? Aqui, ó, o que a FCC sempre faz? Compara com o artigo 111 da CF 88. Assim, atenção com o enunciado. Uma coisa são os órgãos da Justiça do Trabalho na Constituição da República. São órgãos da Justiça do Trabalho, artigo 111 da CF 88. O TST, os TRTs
e os juízes do trabalho, as varas da Justiça do Trabalho, ok? Mas isso aí eu estou falando dos órgãos da Justiça do Trabalho na CF 88. Então, obviamente, vai aparecer o TST, TRTs e juízes do trabalho, as varas da Justiça do Trabalho como um todo. Agora, professor, quais são os órgãos da Justiça do Trabalho na 15ª região? Aí você tem que lembrar, ó, estou falando do TRT da 15ª região, mais os desembargadores, as desembargadoras, os juízes, as juízas do trabalho. Beleza? Pois bem, professor, o TRT da 15ª região está sediado onde? Está em São Paulo, capital, professor? Não. Você sabe muito bem, né, que o TRT da 15ª região é o TRT que está instalado em Campinas, né? Então São Paulo tem essa peculiaridade. Você tem o TRT que está lá em São Paulo, mas tem o TRT da 15ª região, sediado em Campinas, né? E tem a sua jurisdição fixada no artigo 1º da Lei 7.520 de 1986. Professor, eu preciso ir lá na lei? Não, você pega aí o interior de São Paulo, né? Quando eu falo de São Paulo, está no âmbito do TRT, o TRT específico, né, para São Paulo em si, e quando eu falo do interior de São Paulo, eu tenho o TRT da 15ª região. Mas peraí, professor, pode isso? Eu posso ter no território de um mesmo estado, tá? 2 TRTs? Claro que pode. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de Poder Judiciário da União. E no âmbito do Poder Judiciário da União, os tribunais do Poder Judiciário da União podem ter, né, regiões e limites jurisdicionais que sejam diferentes, né, dos limites da Justiça Estadual. Uma coisa é o TJSP, com jurisdição em todo o território do Estado de São Paulo. Outra coisa é o TRT, são os TRTs. Até porque, ó, o que vai mandar aqui não é a unidade da federação em si. O que orienta, o que tem como critério constitucional aqui, ó, a ser observado, é o artigo 93, inciso 13 da CF 88. Professor, o que eu tenho no artigo 93, inciso 13 da Constituição? O número de juízes na unidade jurisdicional é proporcional à demanda e à população. Então, se São Paulo, capital, tem tanta população e demanda a reclamar um TRT próprio, terá um TRT próprio. Se o interior de São Paulo tem tanta demanda e população a reclamar um TRT próprio, terá o TRT próprio, o TRT da 15ª região. É por isso que nós temos 24 TRTs no Brasil. Mas peraí, professor, se eu tenho 26 estados mais o Distrito Federal, quer dizer que tem estado que não tem TRT, exatamente. Então você tem TRTs que abrangem mais de um estado. Então você pega lá o TRT responsável por Rondônia e Acre. É um único TRT, mas que vai exercer jurisdição, né, sobre o território dos estados de Rondônia e do Acre. Compreenderam? Então percebam que o que orienta a organização da Justiça do Trabalho enquanto poder judiciário da União que é, não é o mapa político das unidades da federação, não é os limites da justiça estadual, por exemplo, né? Então eu tenho que observar que o que vai nortear a organização da Justiça do Trabalho, a organização da Justiça Federal no Brasil, é justamente a questão da demanda e da população. Então é por isso que eu tenho, inclusive, as regiões dos TRFs. Então percebam que TRT e TRF é diferente de TJ. Enquanto o TJ exerce jurisdição no território do respectivo estado, no território do Distrito Federal, quando se trata do TJDFT, nos TRTs e nos TRFs, você tem uma região que está jurisdicionada. Ah, professor, mas isso não acontece na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é órgão do Poder Judiciário da União, né? Então, para pensar. Falei da Justiça Eleitoral, estou falando de Poder Judiciário da União. E realmente, eu tenho um TRE
na capital de cada estado e no Distrito Federal. Por que isso, professor? Porque a Constituição assim determina. Artigo 120. Haverá um TRE na capital de cada estado e no Distrito Federal. Até porque não existe uma carreira própria de juiz eleitoral. O juiz eleitoral vai ser o juiz de direito, que vai atuar emprestado pela Justiça Estadual em nome da Justiça Eleitoral. Então, como eu tenho eleição em todos os municípios do Brasil e existe uma necessidade da capilaridade da Justiça Eleitoral ser extremamente abrangente no território brasileiro e estadual como um todo, eu preciso ter um TRE na capital de cada estado e no Distrito Federal, diferente dos TRTs, diferentes dos TRFs, entendeu? Então, no fundo, o que você tem que lembrar? No fundo, o princípio constitucional, a regra constitucional de organização do judiciário, que está sendo sempre observada, é nada mais, nada menos do que o artigo 93, inciso 13 da CF 88. O número de juízes na unidade jurisdicional vai ser proporcional à demanda e à população. Então, quando uma determinada região, seja ela maior do que um determinado estado, menor que um determinado estado, quando uma determinada região, em razão da população e da demanda, demandar um TRT próprio, haverá o respectivo TRT, ok? Então é por isso que nós temos essa peculiaridade envolvendo justamente São Paulo, um TRT na capital e outro TRT no âmbito do interior de São Paulo, o TRT este que vocês estão aqui estudando, o TRT da 15ª região. Tranquilo? Então é o que eu falo, ó, você tem que usar o regimento interno para aproveitar o regimento interno e fazer uma revisão de poder judiciário. Então você tem que estudar muito bem 111 da CF 88 e tem que estudar também, ó, artigo 93, inciso 13 da Constituição. Já assistiram todas as minhas aulas sobre poder judiciário na CF 88, onde eu esquematizo por completo tudo o que você precisa saber sobre poder judiciário, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo? Não? Vai lá assistir então, hein? Depois não digam que eu não avisei. Não adianta estudar regimento interno sem ter base em poder judiciário na CF 88, por mais que o professor aproveite aqui para fazer uma revisão com todos vocês, né? E obviamente, gente, isso aqui, ó, é uma tela de prova. Tranquilo? Telinha de prova para todos vocês em termos de regimento interno do TRT da 15ª região. Show? Show de bola, professor. Artigo 3º. As varas do trabalho têm sede e jurisdição fixadas em lei e estão administrativamente subordinadas ao tribunal. Lembrando, né, que o interior de São Paulo como um todo possui varas da Justiça do Trabalho em número suficiente para cobrir todo o território do interior paulista. Espera aí, professor. Então, no caso do TRT da 15ª região, não vai acontecer o previsto no artigo 112 da CF 88. Exatamente. O que você tem lá no 112 da Constituição Federal que vira e mexe e cai em concurso da Justiça do Trabalho? Quando você tem uma localidade não abrangida por uma vara da Justiça do Trabalho, quem assume a competência para julgar emprestado em nome da Justiça do Trabalho? Ah, professor, o juiz de direito. O juiz de direito pode ser uma espécie de clínico geral que pega tudo que aparece na frente dele ali? Pode, mas quando não existe o especialista. Se eu tenho a lei definindo que existe uma vara da Justiça do Trabalho competente para qualquer tipo de questão trabalhista no território da 15ª região, é claro que o artigo 112 da CF 88 não vai ser utilizado, tá? Então, qual que é a menção constitucional, a lembrança constitucional que você precisa ter aqui, ó? A lembrança constitucional é justamente o artigo 112 da CF 88. Não vai acontecer na região da 15ª região, né? O que pode acontecer
quando eu tenho uma localidade não abrangida por uma vara da Justiça do Trabalho. Ou seja, a Justiça do Trabalho, nessas circunstâncias, que não são as circunstâncias da 15ª região, mas a Justiça do Trabalho, nessas circunstâncias, pode pegar o juiz de direito emprestado para exercer competência em nome da Justiça do Trabalho. Da mesma forma que acontece, né, nas hipóteses da Justiça Federal. Então percebam, né, esse detalhe aí sempre de prova, tá? Gente, o professor está ministrando aula aqui, gravando esse curso para você, com os cachorros todos aqui no estúdio, tá? Então, se ocorrerem barulhos caninos, vocês já sabem que são os estagiários do professor aqui, ó. Inclusive operando câmera, tá? Se mexer um pouquinho a câmera aí, ó, é porque nós temos uma pequena malamute do Alasca de 45 quilos fazendo a operação de câmera deitada, tá? Debaixo do tripé. Bem, vamos lá, vamos tratar do parágrafo único aqui, ó. Após instalada a vara, o tribunal poderá alterar e estabelecer nova jurisdição, bem como transferir a sede da unidade jurisdicional de um município para outro, de acordo com a necessidade de agilização da prestação jurisdicional, conforme previsto no artigo 28 da Lei 10.770. Peraí, professor, não entendi. Teve lá a instalação da vara da Justiça do Trabalho. Então você tem uma vara da Justiça do Trabalho responsável por uma determinada área, né, no interior de São Paulo. Ah, professor, essa vara da Justiça do Trabalho está em Sorocaba. Ok. Ah, mas eu posso alterar a sede da vara da Justiça do Trabalho? Eu posso ter um fórum trabalhista em uma outra localidade, em um município vizinho, né? Tendo em vista questões de logística na respectiva região? Sim, você pode ter esse tipo de situação. Entenderam? Então, ó, a depender da necessidade, uma vez que a vara já está criada por lei e devidamente instalada, o TRT pode sim, ele pode alterar e estabelecer nova jurisdição para a respectiva vara. Ó, essa vara da Justiça do Trabalho aqui vai pegar Sorocaba e tais municípios do interior de São Paulo, entenderam? Bem como transferir, né, de Sorocaba, por exemplo, para um outro município, se o TRT entender que isso seja necessário, tá? Então uma coisa é a vara criada por lei, outra coisa é a vara instalada, né? E uma vez instalada, qualquer TRT pode fazer isso aqui, ó. Qualquer TRT pode alterar e estabelecer nova jurisdição, bem como transferir a sede da unidade jurisdicional de um município para outro, de acordo com a necessidade de agilização da prestação jurisdicional. Artigo 6º. Salvo disposição expressa em contrário, este regimento interno considera, ó, podem marcar isso aqui, hein? Isso aqui, ó, desde já, ó, é tela de prova. Por quê? Porque é uma peculiaridade do regimento interno do TRT da 15ª região. Nem todo TRT tem esse artigo didático, essa explicação didática, tá? Mas o TRT da 15ª região tem. Professor, o que é uma maioria qualificada no âmbito do TRT da 15ª região? 2/3 da presença ou dos votos dos desembargadores do respectivo colegiado, deduzidos cargos vagos, tá? Então, peraí, professor. Maioria qualificada, 2/3. Pô, professor, eu sempre estudei isso. Quando eu tenho uma maioria de 2/3, é uma maioria qualificada. Exato. Só que aqui tem um detalhezinho, ó. Para efeitos de regimento interno, você tem uma maioria qualificada sendo 2/3 dos desembargadores deduzidos cargos vagos. Então, é 2/3 dos cargos efetivamente preenchidos e não 2/3 da totalidade de vagas previstas em lei, ok? Então, ó, 2/3 da presença ou dos votos dos desembargadores do respectivo colegiado, deduzido, ou seja, retirado os cargos vagos, tá? Cuidado aí, ó. Tela de prova, né, no domingo de vocês. 2. Maioria absoluta, mais da metade da presença ou dos votos dos desembargadores que compõem o colegiado. De novo, deduzidos os cargos vagos e os afastamentos legais. Peraí, professor, o conceito de maioria absoluta para o regimento interno do TRT da 15ª região, ele é diferente do conceito matemático.
O que é maioria absoluta? Inclusive eu explico isso para vocês detalhadamente lá no artigo 47, né, da CF 88. Maioria absoluta, gente, corresponde ao primeiro número inteiro superior à metade dos membros de um colegiado, tá? Então vamos parar para pensar. Ah, professor, eu tenho a Câmara dos Deputados, 513. Ah, eu tenho o Senado Federal, 81 senadores. Qual é a maioria absoluta do Senado, professor? Você vai pegar 81 senadores, dividir por 2, né? 81 dividido por 2, 40,5. Qual é o primeiro número inteiro superior à metade dos senadores? 41. Então, 41 corresponde à maioria absoluta do Senado Federal. Ok? Então, percebam, conceito matemático de maioria absoluta. Maioria absoluta é o primeiro número inteiro superior à metade dos membros de um determinado órgão, de um determinado colegiado. Qual que é a peculiaridade que você não pode esquecer no domingo de prova? Professor, a maioria absoluta no regimento interno do TRT vai sempre deduzir os cargos vagos, os afastamentos legais. Então eu não posso calcular em cima da totalidade dos desembargadores previstos em lei, e sim daqueles que efetivamente estão em exercício. Então a maioria absoluta do TRT da 15ª região, ao contrário de outros regimentos internos, tá? Percebam esse disclaimer, essa referência que eu tô... Outros regimentos isso não acontece, ok? Então, ó, ao contrário de outros regimentos, maioria absoluta no regimento interno do TRT da 15ª região corresponde precisamente a mais da metade da presença ou dos votos dos desembargadores que compõem o colegiado. Então, do órgão colegiado como um todo, mas deduzidos, exceto, não entra na conta os cargos vagos e os afastamentos legais. Então, se 2 desembargadores estiverem afastados, eles não entram nessa conta da maioria absoluta. Só entra na conta da maioria absoluta o desembargador, o cargo de desembargador em exercício, aquele que está efetivamente ocupado e em exercício. Percebam que não pega nem a galera, né? Nem o cargo vago, nem o pessoal que está ali em afastamento legal. E depois, ó, inciso 3, maioria simples, mais da metade da presença ou dos votos dos desembargadores participantes da sessão, que estão presentes ali, ó, a sessão, né, de julgamento. Ah, então eu tenho lá um número X de desembargadores presentes. O primeiro número inteiro superior à metade dos presentes. Maioria simples, maioria relativa, né? Maioria dos votos. Eu já expliquei tudo isso para vocês no direito constitucional, mais especificamente nas aulas sobre o artigo 47 da CF 88, tá? Mas percebam a peculiaridade aqui, ó, no tocante ao regimento interno do TRT de Campinas, do TRT da 15ª região, tá? Parágrafo único. No caso de resultado fracionado, adotar-se-á o primeiro número inteiro subsequente. Deu ali um número quebrado, se arredonda sempre para cima o primeiro número subsequente ali. Tranquilo? Ó, super tela de prova. Depois não digam que eu não avisei, ó, que esse artigo 4º do regimento interno do TRT da 15ª região é questão de prova para todos vocês aí, ó. Tranquilo? Então isso aqui, ó, é uma super tela de prova para todos vocês. Show de bola? Então bastante atenção, bastante cuidado aí com relação ao artigo 4º, né? E para o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, o professor já volta tratando da organização do tribunal. Nós vamos tratar da composição do TRT da 15ª região como um todo. Beleza? Mas ó, isso é assunto para o nosso próximo vídeo.
Acompanhem as gravações. Ah, professor, vai ter live na medida do possível, sim, tá? O professor também vai fazer transmissões ao vivo aí, envolvendo o regimento interno, mas o professor, ó, tá aqui fazendo um misto. Ora o professor está em live com determinados assuntos, ora ele está gravando, produzindo determinados conteúdos. Gente, quando o professor demora para produzir um determinado conteúdo aí, é porque ele está produzindo outros, tá? Pode não parecer, porque tem quase 6.000 aulas à disposição de vocês aí, ó, mas tem uma origem, tá? Existe uma fonte original de carne e osso, tá? E o professor vai produzindo o conteúdo para todos vocês na medida do possível. Por isso que eu falo, ó, retribua o trabalho do professor. Não deixe, né, de se inscrever no canal, pacote youtubístico, vire membro do canal, adquira sua sala virtual de estudos para os TRTs. Todo esse conteúdo que eu gravo e que serve para concursos da Justiça do Trabalho, eu organizo lá. Melhor custo-benefício não há. R$ 49,95, pagamento único, acesso vitalício, para você ter essa ferramenta que está cada vez melhor. Daqui a pouco vai ter todo o direito do trabalho. Daqui a pouco vai ter todo o processo do trabalho. Daqui a pouco vai ter todos os regimentos internos de todos os TRTs. Já tem praticamente todo o constitucional. Boa parte do direito administrativo. Tudo que o professor já fez, tudo que o professor está fazendo, tudo que ele venha a fazer e que sirva para os concursos da Justiça do Trabalho, o professor, né, coloca à disposição de vocês, organiza na sala virtual de estudos para os TRTs, tá? Vou deixar o link aqui, adquira o seu acesso vitalício, menos de R$ 50, pagamento único, acesso vitalício no Pix, né? Menos de R$ 50 aí, ó, e ajuda bastante o trabalho do professor. Valeu, um abraço e tchau, tchau, gente. Até o nosso próximo encontro, tratando disso aqui, ó. Tratando, né, da organização do tribunal, da composição e disposições gerais. Valeu, obrigado, um abraço e tchau, tchau.